Eu sou a Emily Fonseca Lima de Souza e o meu trabalho foi a avaliação da extração da curcumina do açafrão da terra empregando o método de extração com solventes assistida por ultrassom. Os meus orientadores foram o professor Edson Antônio da Silva e a Fernanda Rangel Passos. Falando um pouco do açafrão da terra, né, a gente sabe que ela é uma planta monocotiledônea pertencente à família dos Zingiberacea e é originária da Ásia. Ela pode ser encontrada em forma de pós ou rizomas. Esse açafrão, ele vai apresentar uma composição de compostos bioativos, que são, a maioria deles, os curcuminoides. Eles são compostos fenólicos que possuem uma cor dourada alaranjada, e o principal curcuminoide é a curcumina, variando de 70% a 75%. Depois temos a desmetoxicurcumina, variando de 10% a 24%. E por último, a bis-desmetoxicurcumina, variando de 2% a 10%. E aí, devido a esses compostos, né, o açafrão ele possui várias ações terapêuticas que são importantes para a indústria farmacêutica, como as atividades antioxidantes, as antimicrobianas, as antiprotozoárias e entre outras. Falando um pouco do objetivo, né, principal do projeto, foi otimizar a extração assistida por ultrassom da curcumina presente no açafrão da terra e utilizando o etanol como solvente, né, um solvente verde, além de avaliar os efeitos da temperatura e da potência na extração em relação ao rendimento e à concentração de curcumina. Falando um pouco dos materiais métodos, a obtenção das amostras foram feitas numa casa de produtos naturais, né, na forma de pó já devidamente seco. E a extração assistida por ultrassom foi feita no Laboratório de Processos Biotecnológicos de Separação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Toledo, onde esse ultrassom era acoplado a um banho termostático para melhor controle da temperatura das extrações. Falando da extração, o solvente utilizado foi o etanol absoluto a 98%. E aí, primeiramente, foi feita a curva cinética, né? Onde variou-se o tempo de 1, 5, 10, 15 e 20 minutos. E aí, definindo o tempo ótimo, foi feito o planejamento experimental com posto central rotacional, ou mais conhecido como DCCR, com 2 fatores e 4 níveis, em um total de 11 experimentos, onde no ponto central foi feito o triplicata. Manteve-se fixo, então, a razão massa de amostra pelo volume de solvente, que foi 6 gramas de amostra para 120 ml de solvente. Aqui temos a tabela, né, desse planejamento DCCR, com todos os valores de temperatura e potência e os níveis dos fatores. E aí, depois da extração, foi feita a extração, né? O extrato foi filtrado a vácuo e aí foi vertido numa placa de Petri, onde foi colocada na estufa a 50 graus Celsius durante 24 horas. E aí os solventes evaporaram e ficou somente o extrato seco. Ele foi armazenado num vidro, num recipiente âmbar e colocado em refrigeração para depois, né, avaliar as análises da composição química. Antes do armazenamento foi calculado o rendimento com essa equação aqui, onde tem a massa de extrato pela massa de amostra e depois transformado em porcentagem. Para a quantificação da curcumina foi feita análises no cromatógrafo líquido de alta eficiência, onde todos os resultados foram expressos em miligramas por grama de extrato seco, com a média, né, desses valores, mais o desvio padrão. E todos esses experimentos do cromatógrafo foram feitos em duplicata. Na definição da faixa de teor de curcumina em relação ao extrato seco, foi calculado encontrando o valor em miligramas, né, e dividindo por 1.000 gramas de extrato seco, que seria 1 grama. E esse resultado também foi apresentado em forma de porcentagem. Para a determinação da porcentagem de curcuminoides, foi calculada somando os resultados dos curcuminoides, né? E depois também foi transformado em porcentagem para melhor a análise. Esse valor ele foi multiplicado pela massa de extrato seco e dividido pela massa inicial de açafrão, para determinar todos a porcentagem de curcuminoides em toda a amostra. Começando agora falando sobre os resultados de discussão.
Está apresentado o gráfico da curva cinética, e é importante ressaltar que todos os experimentos foram feitos a 45 graus e 50% de potência, e observando, né, um comportamento crescente nesse gráfico. Com esses valores, foi possível definir o tempo ótimo de 15 minutos para todas as extrações do planejamento experimental. Aqui está apresentado a tabela, né, dos ensaios e todas as temperaturas e potências realizadas e seus respectivos rendimentos. E observando aqui, a gente pode ver que o ensaio 6 foi o ensaio que obteve o maior rendimento, de 2,55%. Na temperatura mais elevada é encontrada em todas as temperaturas. Então, observa-se que a temperatura ela tem um efeito positivo em cima do rendimento. O ensaio 4 teve uma combinação de temperatura e potência alta e também obteve um rendimento alto, comparando ao ensaio 6. Já o ensaio 2, foi o que obteve o menor rendimento de todos apresentados. E a temperatura também foi uma das menores encontradas, então percebe-se que a temperatura ela tem ali um efeito sobre a extração. E aí, nos estudos feitos por meio de Soxhlet durante 18 horas a 60 graus, e depois assistida por ultrassom de ponteira durante 5 minutos, o rendimento máximo foi de 8% para o Soxhlet e 7% para o ultrassom de ponteira. Então, a gente pode perceber que o ultrassom ele é muito mais eficaz no sentido de economizar tempo. Ele é muito mais rápido de se fazer e também obtém-se extrações quase que parecidas ao do Soxhlet. Já falando dos resultados de concentração dos glucominoides nos extratos secos do planejamento experimental, foi definida essa tabela com os valores, né, encontrados por meio do cromatógrafo, e aí foi definido uma faixa, né, de 7,52 a 31,16 para bis-10-metoxicurcumina em relação ao extrato seco, e para a desmetoxicurcumina foi encontrada uma faixa de 4,7 a 21,26%. Então, os valores aqui foram expressados em forma de porcentagem, numa faixa, né, de teor. E com esses valores também foi possível definir daí a porcentagem total de curcuminoides encontradas na amostra de açafrão. Aqui foram os valores encontrados em função do extrato seco. Já nessa tabela aqui é a concentração encontrada em função de toda a amostra de açafrão. Então, foi possível definir, né, uma faixa de teor de curcuminoides totais, tanto da bis-10-metoxicurcumina quanto da 10-metoxicurcumina. Foi somado ali o valor. Então, foi encontrado uma faixa de 0,24% a 1,08%. E já para métodos com Soxhlet foram encontrados uma faixa de 2,08 a 4,73. Num outro trabalho utilizado a técnica de ultrassom de ponteira também, durante 3 minutos foi encontrada uma faixa de 0,08 a 4,72, mas foi utilizada uma combinação de solventes de etanol, água e PVP. Então, pode-se notar, né, que a extração por ultrassom ela possui extrações, teores parecidos ao de técnicas convencionais, só que num tempo muito menor de extração. Então, por fim, a gente pode concluir, né, que os resultados dessa análise estatística, ela mostrou nenhum efeito significativo. Então, não é possível afirmar que as variáveis do estudo, tanto a temperatura quanto a potência, tiveram algum efeito positivo na extração. A única coisa que a gente pode observar é que a temperatura ela acaba influenciando no aumento da extração, mas não é algo que pode ser confirmado como um efeito significativo. E aí, nesse caso, recomenda-se que novos experimentos sejam realizados, incluindo novos níveis, utilizando o DCCR novamente,
Só que é possível notar, né, que a extração assistida por ultrassom ela é eficaz pelo fato de utilizar um menor tempo e uma quantidade muito menor de solvente do que extrações convencionais. Então, esse foi o meu projeto e muito obrigada pela atenção.